Olá! Hoje estamos em mais um Imuniza Cast para conversarmos sobre um assunto de extrema importância, a vacinação do HPV. E para participar desse bate-papo para lá de interessante, eu convido a doutora Nádia, médica da Gerência de Imunização, Olá, pessoal. e a enfermeira Marielza, também da Gerência de Imunização. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos falar da vacinação do HPV e a importância dessa vacinação que ela foi introduzida no calendário de vacinação em 2014, especificamente para as meninas de 11 a 13 anos. Em 2015, ela foi ampliada para as meninas de 9 a 11 anos. Em 2023, a vacinação foi estendida para meninos de 11 a 14 anos. E em 2024, o esquema do HPV passou a ser dose única. Então, a gente percebe o quanto ele foi avançando, né, a questão da liberação do HPV de forma gradativa, visando contemplar os adolescentes que hoje contemplam de 9, né, a 14 anos. E aí, quando começou, foram até 3 doses, né, e depois 2 doses, e agora em 2024, dose única. E tem estudos que, de fato, comprovam, né, que a dose única é capaz de conferir proteção para essas pessoas que são imunocompetentes, né? No caso, nessa faixa etária aí, de 9 a 14 anos, que está na rotina de vacinação, no calendário nacional de vacinação. Então, doutora Nádia, considerando essa ampliação gradativa da vacinação do HPV, por que é importante esse público de 9 a 14 anos se vacinar? Joia. Então, Lud, primeiramente, né, bem-vindo a todos que nos assistem. Antes de responder a pergunta da Lud, eu gostaria de falar um pouquinho sobre HPV, que eu acho importante a gente saber o que é o vírus, né, como ele é transmitido e o que ele causa. Então, o HPV, ele é um vírus, né, o papilomavírus humano que ele infecta humanos, né, e ele é transmitido através do contato sexual. E esse contato sexual ele pode ser através do sexo oral, do sexo vaginal e do sexo anal. Então, ele é um vírus que ele tem um tropismo. O que seria um tropismo? Seria uma atração pelas células, pelo tecido epitelial. E ele pode infectar tanto mucosa, né, quanto a pele. Então, e principalmente dessa parte anogenital. Então, como ele é transmitido através do contato sexual, ele pode causar câncer nessa região. Na região principalmente cervical, do colo cervical na mulher, né, o câncer de colo. Pode também causar câncer de vagina, câncer do ânus, pode causar no homem câncer de pênis e também, em ambos os sexos, câncer de boca e garganta. Então, voltando à pergunta da Lud, né? Por que da importância gradativa, né, da inclusão dessa vacina, né, da prevenção do HPV para ambos os sexos, né, e que foi se estendendo a faixa etária, justamente porque o HPV ele pode infectar ambos os sexos. E se a gente considerar que ela é a doença sexualmente transmissível mais comum, né, que a gente tem no mundo todo, imagina a importância da prevenção, né, contra essa doença e a importância de vacinar ambos os sexos. E outra coisa muito importante também é que essa prevenção ela seja feita antes do início da relação sexual. Então, por isso da importância dessa faixa etária e de chamar essas crianças, né, adolescentes, a vacinarem antes da iniciação sexual. Nossa, como é importante essa vacina, o impacto dela na prevenção do câncer de colo de útero, né? Com certeza. Tem até uma informação aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, uma informação recente, foi em 2022, que mais de 78 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero e mais de 40 mil morreram devido a essa doença na região das Américas.
Então, a vacinação da HPV, ela pode prevenir cerca de 70% dos casos do câncer de colo de útero. Então, de Sim. fato, o impacto é muito grande aí na prevenção de uma doença, né, que mata muito, que acomete muitas mulheres, né? Isso mesmo. Tanto que a OPAS, ela propõe uma ação para 2030, que é de 90% das meninas vacinadas contra o HPV até os 15 anos de idade, que é o que contempla a vacinação na rotina, no calendário, né, de 9 a 14, 70% de cobertura de detecção e 90% de tratamento de lesões pré-cancerosas e manejo de 90% dos casos do câncer invasivo. Olha só, né, Sim. o impacto dessa vacina. E como que está, doutora Nádia, a situação do câncer de colo de útero no Brasil? Bom, Lud, o câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres, né, na mulher mais comuns, né, que a gente tem. Aí, perdendo apenas para câncer de mama, câncer de o colo retal, né, do intestino. Então, é muito grande o número de pessoas que são acometidas e uma coisa importante, nem toda pessoa sabe que ela está infectada pelo HPV, porque o vírus, a pessoa pode adquirir esse vírus através da relação sexual e ele é de é fácil transmissão, mas muitas não manifestam clinicamente. Ele pode estar ali latente, ficar latente por muitos anos no indivíduo e muitas vezes ele pode ser tanto precursor, existem vários tipos de HPV, ele pode tanto se manifestar como uma lesão, tem tipos oncogênicos e tipos não oncogênicos, que causam câncer e não causam. Mas tem muitos que se manifestam, às vezes, silenciosamente, como um início de uma lesão pré-cancerígena, né, na mulher, no homem, e tem muitos que sofrem, inclusive, assim, com verrugas genitais, que são aqueles HPVs considerados não cancerígenos, mas que causa um desconforto muito grande. Isso tem um impacto não só clínico quanto psicológico no paciente, né, que são aquelas verrugas anogenitais. Então, assim, é um impacto muito grande. E várias pessoas acometidas e muitas vezes nem sabem que são acometidas por esse vírus, né? O HPV. Doutora, quais os subtipos existentes da vacina contra o HPV que previnem o câncer de colo do útero? Então, os subtipos, a gente sabe que o HPV, existem mais de 200, né, tipos de HPV, mas esses principais, como a vacina, ela visa atingir principalmente os principais HPVs relacionados ao câncer e essas verrugas genitais. Os principais tipos da vacina, a vacina quadrivalente, que é fornecida, né, pelo Programa Nacional de Imunizações, ela contempla o subtipo 16, 18, que é responsável pelas lesões cancerígenas, e também o subtipo 6 e 11, que é responsável pelas verrugas genitais. Então, o paciente que recebe, né, essa vacina, ele é contemplado com esses tipos virais que são os principais presentes nessas lesões, tá? Sendo que o câncer de colo em mulheres, né, nota-se que mais de 90% dos cânceres o HPV tá presente. Então, por que não se prevenir? É isso que a gente pergunta. Se a gente sabe que é uma doença, que existe prevenção, o câncer de colo de útero, né, que tantas mulheres são acometidas anualmente, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro, por que não tomar uma vacina, né, que assim, os efeitos, existem efeitos, né, adversos a essa vacina. Os principais eventos adversos que são descritos são eventos locais. Muitas vezes a criança recebe aquela vacina, o adolescente, mas ele tem uma dor local, uma vermelhidão e que passa dentro de 24, 72 horas. Então, uma vacina segura, né, e que previne contra um câncer tão importante que se sabe que 90% das pessoas que têm esse câncer têm um HPV associado a ele, né? Não, inclusive tem até uma publicação na The Lancet, um estudo realizado na Inglaterra, em que meninas se vacinaram, né, na faixa etária de, se eu não me engano, foi 9 anos que elas se vacinaram. Aí foi feito um estudo 20 anos depois e observou que 87% dos tumores foram diminuídos em razão da vacinação. Sim, então na Então, Inglaterra
É. Desculpa, na Inglaterra, essa vacina já tem aqui 2014, lá desde 2008, não é isso? Isso. Já introduzida no calendário vacinal, e eles pegaram aquelas crianças que foram inicialmente vacinadas, adolescentes, e fizeram esse estudo, mostrando que o índice de câncer diminuiu extremamente, como a Ludmila colocou. Isso, houve uma prevenção de cerca de 450 diagnósticos de câncer, né? 17,2 de mil lesões pré-cancerosas foram prevenidas e 99% dos cânceres de colo de útero também prevenidos por conta da vacinação. E esse estudo comprovou, né, cientificamente, trazendo evidências de fato que a vacina confere uma proteção segura contra o HPV. E aí, doutora Nádia, então é muito importante essa questão da prevenção, né? Então, e a vacina, ela se mostra muito eficiente nisso. Sim. Quais as outras formas de prevenção que temos além da vacinação? Isso. Então, mais uma vez, reforçando, o ideal, né, mostra-se a efetividade maior da vacinação antes do início da relação sexual. Então, tentando elucidar o que os pais ficam muito preocupados, por que vacinar logo meu filho? Justamente porque ainda não teve o contato com HPV. A gente sabe que o HPV ele pode ser transmitido dessa forma, e o preservativo é importante? É, muito importante, né? Nas relações sexuais, porque a vacina ela não previne outras doenças sexualmente transmissíveis. Agora, só o preservativo também não te livra de ficar, não ficar infectado pelo HPV. Então, assim, o contato, às vezes, só com partes íntimas, né, que não estejam cobertas pelo preservativo, também pode transmitir o HPV. Mas a necessidade, né, eu vou enfatizar a necessidade da vacinação, né, a importância da vacinação e também do uso de preservativo, né? Então, a gente tenta, assim, se munir de todas as formas de prevenção possíveis, né, para que a gente consiga ficar longe desse vírus, tá? Em relação à vacina, né, Marielza, como que é o esquema de vacinação conforme o calendário? Como que o calendário hoje preconiza essa vacinação do HPV? Hoje, na rotina, você fez uma contextualização, né? Hoje, nosso esquema é dose única para os adolescentes, tanto para os meninos quanto para as meninas, uma dose única de HPV de 9 a 14 anos. Né? Antigamente eram 2 doses, começou com 3 doses, depois baixou para 2 doses, e hoje é com uma dose só, tanto o menino quanto a menina, né? Não existe mais diferenciação de quantidade de doses por faixa etária nem por sexo. Hoje é uma dose só para menino, menina, de 9 a 14 anos. E como que está a questão da cobertura vacinal, do HPV? Ela está boa ou ela está muito baixa? Infelizmente, a cobertura vacinal não está legal, né? A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é 90%. Mas hoje, aqui no estado, por exemplo, para as meninas, nós estamos com uma cobertura um pouco maior de 68%, que é muito pouca. E para os meninos, nós estamos com uma cobertura um pouco maior de 56%. Muito aquém do que a gente precisa para manter as crianças e os adolescentes protegidos, né? Porque já que a meta é 90%, sim, então nós tá muito estamos longe, né? bem longe da meta preconizada. E isso é muito sério. A gente precisa, como a doutora Nádia falou, é muito importante essa vacina para que o primeiro contato dessas crianças seja com o vírus vacinal, que é uma forma segura de contato, que elas vão aprender a desenvolver a imunidade contra esse vírus. Para caso venha a ter contato com o vírus selvagem mesmo, o corpo consiga combater. Né? Mas se o primeiro contato já for com o vírus selvagem, talvez não seja, né, uma resposta tão eficaz, não seja uma resposta tão boa, quanto se o primeiro contato for com o vírus vacinal. E o desfecho não seja tão desfavorável, né? Sim, exatamente. A gente acabou chegar de ouvir ao a estágio de doutora Nádia doença. falando, né? Olha quantas coisas ruins podem acontecer decorrentes do contato desse vírus com o organismo. Sim, pois é. E aí, Marielza, tá ocorrendo no Brasil também uma outra estratégia paralela, né, do HPV. Além da estratégia da rotina, né, de dose única de 9 a 14 anos, o Ministério lançou mão de uma estratégia de resgate de não vacinados. Então, até o mês de junho, 30 de junho, nós temos essa estratégia de vacinação de resgate dos adolescentes de 15 a 19 anos, que nunca foram vacinados, de fazer uma dose única neles também. Né, existe uma estimativa de cerca de 7 milhões de jovens que não foram vacinados, porque essa vacina
como você colocou no começo, já existe, né, na nossa rotina desde 2014. Mas de lá para cá, muitos jovens não se vacinaram ainda, né? Perderam a vacinação por conta de mudança de faixa etária. Às vezes houve uma hesitação dos pais, quando resolveram vacinar já tinha passado da faixa etária. Então existe essa estimativa que há cerca de 7 milhões de adolescentes não vacinados. Então o Ministério lançou mão dessa estratégia agora até o mês de junho. Então nós estamos correndo atrás desses jovens, né? Então vocês que estão aí nas salas de vacina, façam busca ativa, vão atrás desses jovens, desses adolescentes, a partir de 15 anos até 19 anos, que não estão vacinados, nunca tiveram contato com a vacina contra o HPV, e façam uma dose única nesses jovens, para a gente conseguir a maior proteção possível para as nossas crianças e adolescentes. E às vezes é até difícil fazer esse resgate, né? Sim. Considerando que o adolescente muitas vezes É uma faixa etária difícil da gente é mais trazer para a unidade. resistente. Uhum. Então, a gente precisa de lançar a mão de estratégias, por exemplo, uma vacinação extramuro nas escolas, nas faculdades, né? A gente pode ir atrás desse jovem, já que a gente tem um pouco de dificuldade de trazer ele para a unidade de saúde. Nós, né, enquanto vacinadores, enquanto profissionais de saúde, nós podemos ir atrás desse jovem. Então, o município pode lançar mão de estratégias, por exemplo, na vacinação da escola. Fazer uma ação extramuro nas escolas, ou em algum local estratégico do município, né? Fazer parceria com a Secretaria de Educação e fazer um chamamento desse O programa jovens. Saúde da Isso, Escola, né? acionar o PSE do seu município, acionar o PSE na sua regional, né? Acione todas as parcerias que forem possíveis para a gente conseguir vacinar o maior número de adolescentes no nosso estado. E até o momento, o número de pessoas resgatadas, né, dessa população de 15 a 19 anos estava em torno de 1.150. Para Não uma meta pode- de 7 milhões. 7 milhões para o Brasil, Brasil. e para o estado de Goiás em torno de 248. Então está muito longe ainda, Tá, né? tá. Então, Muito aquém do que a gente E precisa. o que a gente orienta, né, é que assim, se informe, né, o acesso à informação, né, hoje é muito mais fácil. Busque sites, né, cuidado, né, tem pessoas que são resistentes às vacinas, né, a gente sabe que a propagação de fake news é o que tem hoje. Então, busque sites de informação confiáveis, né, revistas científicas confiáveis, que vão poder trazer mais informações seguras, né? Isso. E que os pais se conscientizem de levar os seus filhos para vacinar, falar da importância, até uma oportunidade de conversar, né, sobre vacinas. A gente sabe que passou dos 10 anos, muitos pais às vezes até esquecem, mas tem vacinas para poder serem feitas, né? Hoje a gente brinca na imunização que vacina não é mais coisa só de criança, né? Nós temos calendário aí para todas as faixas etárias, e essa faixa importante do adolescente a gente tem que vacinar. Tá? Tem vacinas que assim precisam de um reforço para que melhore, assim, para que os anticorpos, né, eles melhorem a resposta imunológica diante de alguma doença. Então, o HPV é uma doença assim que a gente precisa se preocupar, sim, né? Que é a realidade do Brasil e do mundo, sim, né? Então, vamos nos informar e vamos tentar resgatar esses jovens. é um problema de saúde pública, Sim, né? Aham. E nós temos vacina, ainda bem, né? Né? Então, como a doutora Nádia falou, realmente a vacinação é um programa de família, não é só criança que a gente tem que se preocupar, mas toda a população. E a responsabilidade dos pais, né, os responsáveis pela criança, pelo adolescente, para estarem levando na unidade de saúde, para atualizar o seu cartão de vacinação, porque a vacina salva vidas, é um ato de amor que você está dando para o seu filho. Então, chegamos a mais um final de um Imuniza Cast. Falamos sobre a importância da vacinação contra o HPV e o impacto dela na prevenção do câncer do colo de útero. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade Obrigada. de divulgar, né, esse trabalho. E corram atrás, vocês que estão aí na ponta, corram atrás dos adolescentes do seu município e vamos vacinar. Obrigada.